Ok, então vamos iniciar. Wesley, não, William, o Wesley, enquanto ele está preparando, ora para nós, por favor, para nós iniciar. Amém. Senhor, nosso eterno Deus, nosso Papai querido, nosso Criador e autor da nossa salvação, por meio de Cristo. Pai, eu não sei se é só comigo, ou se isso também fica diante dos nossos irmãos, mas vai se aproximando da Páscoa, aquele sentimento mesmo de vergonha e de tristeza para com o sofrimento de Cristo, acaba tomando conta das nossas mentes e do nosso coração, papai. E como isso é lindo, como é lindo poder ver, papai, o Senhor crucificado, quão lindo e triste é vermos que o Senhor enviou o seu Filho, papai, para nos salvar pecadores, imundos e merecedores da tua graça, papai. Muito obrigado, Senhor, por isso. Pai, em especial, peço que o Senhor conduza aqui o nosso estudo, que tudo que será dito, papai, possa servir para engrandecer e glorificar o santo nome do Senhor. Nada para nós, papai, e tudo para o Senhor, papai. Por isso te pedimos por misericórdia. Abra as nossas mentes, os nossos corações e faça-nos, ó Deus, entender a verdade bíblica que será passada hoje por meio do nosso professor Tiago, papai. Ilumina ele, dá entendimento e sabedoria e conduza mais uma vez por misericórdia a nossa noite no nome santo de Jesus. Amém. 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 Vou virar para vocês, aí vocês conseguem ver os pontos também, tá? Você vem mais para cá, lá? Ok, vamos iniciar a nossa... Eu vou ter que deixar assim, porque eu tenho que ver também. Vamos iniciar nossa aula fazendo uma introdução, né, ao livro de e lembrando como nós ficamos no livro de Josué. Como nós ficamos no livro de Josué? O livro de Josué nos deixa com o outro líder de Josué, né, em sua morte, pelo menos um período antes de sua morte, nos dando uma lição sobre eu diria, a base de relacionamento que o povo de Israel e que Josué deveria ter com Deus. Ou seja, qual que é a base de relacionamento a qual Josué, como pessoa, e o povo, como nação, deveria ter com Deus? O livro de Josué diz assim, no seu início, né, e depois no seu final, declara que confiando na palavra de Deus, confiando na lei de Deus. E Josué extrai de tudo que, no final da sua vida, né, de tudo que ele aprendeu, da forma com que ele governou, ele extrai uma reflexão, que é basicamente aquela com que nós terminamos, que é a reflexão que é assim. A Lana começou a brigar aqui. Mas a reflexão que é a seguinte, que foi aquele raciocínio que nós encerramos dizendo, né? Olha, se vocês querem servir aos deuses dos antepassados, vocês sirvam, mas saibam que é ilógico, porque Deus derrotou os deuses dos seus antepassados. Os deuses da onde eu tirei vocês. Se vocês quiserem servir os novos deuses, os deuses da terra de Canaã, que vocês estão adentrando, sirvam, mas saibam que é ilógico servir a esse Deus. Por quê? Porque nós, né, pela mão de Deus, temos destruído esses deuses. E então, aí ele vai dizer que é a coisa lógica. A coisa lógica é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aqui nós temos, de maneira explícita, 3 patamares de servidão. Servidão pessoal, eu, né, servirei ao Senhor. Servidão familiar, minha casa
servirá ao Senhor. E a servidão nacional. E onde é que ela tá? Onde é que está visível a servidão nacional? Josué estava falando para quem? Para o povo de Israel. Por ele estar falando com o povo de Israel, ele está falando, olha, eu pessoalmente e a minha casa, os da minha família, servirão ao Senhor. Vocês, nação, particularmente, e em suas casas, sirvam ao Senhor também. E o que isso significa? Significa que nós, né, Wesley, temos uma aliança com Deus particular, né, Wesley? Familiar e nacional. Essa nacional, hoje, poderia ser de maneira geral, mas eu diria que é a igreja, né? O que vocês acham? É a igreja do Senhor, não é? Então, ou seja, nós temos esses 3 patamares eu diria, de aliança, né? De estarmos inseridos na aliança, uma aliança pessoal com Deus, uma aliança familiar e essa aliança que eu chamaria de a igreja. E às vezes, né? A aliança que é familiar, ela também se revela como igreja, né? Do Senhor. Então, é quase que só 2 maneiras de se relacionar com o Deus da aliança através da aliança. Então, terminando assim o livro de Juízes, nós entramos no livro o livro de Josué, nós entramos no livro de Juízes. E é comum pensar, queridos, que o livro de Juízes ele está inserido logo ali, depois de Josué, como se ele estivesse completando a narrativa de Josué de maneira cronológica. Ou seja, como se o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico e Números e Deuteronômios, Josué e Juízes estivesse tudo ali no mesmo patamar de construção, ou melhor, de escrita, né? Mas não é bem assim. Na verdade, o livro de Josué, o livro de Juízes, ele foi escrito por volta de nesse período entre 1.500 anos antes de Cristo. E ele funcionou também, assim como Josué, ele funcionou num compêndio. Ele cobre, né, um período de 300 anos ali, mas esse período de 300 anos é um compêndio. Ele foi feito edições. Esses livros que compõem os livros históricos, a partir de Josué para frente, todos os livros que compõem os livros históricos, que são os livros que nós estamos estudando agora, na tradição, eu diria na tradição judaica, né? Esses livros, eles foram todos editados com o passar dos anos. Com o passar dos anos, eles foram... foi acrescentado algumas coisas, algumas reflexões, alguns comentários, algumas evidências, e principalmente durante o período babilônico, sabe? Então, os livros, eles não é grande, eu não diria que é uma grande, são aquilo que é acrescentado, mas são basicamente comentários. E por quê? Por que esses comentários são feitos? Essas edições, elas vieram por causa de uma crise de fé que o povo teve quando eles estavam lá na Babilônia, escravos. E o que acontece? Deus, de certa forma, eles acreditavam como? Esse pessoal estava escravo lá na Babilônia. E quando eles liam a Bíblia, eles e viam aquelas grandes promessas, acreditavam que Deus havia esquecido deles, sabe? E então eles acreditavam que Deus tinha esquecido da aliança que tinha feito com eles, de dar a eles uma terra eterna, ou seja, a terra deles estava possuída por várias outras nações, e eles eram escravos numa terra alheia, estrangeira. Então eles tinham essa crise de fé, crise de identidade israelita. E também havia uma promessa de que Davi reinaria, né? No seu trono eterno. E isso não parecia estar acontecendo da maneira... É óbvio que não estava acontecendo da maneira com que eles esperavam, né? Então, eles tiveram essa crise de fé. E então, o que os editores fizeram? Eles buscavam trazer umas notas e essa compilação nos livros para relembrar o povo
que Deus é fiel e trazer essa ideia de que Deus é fiel à sua aliança e que Deus e dá esperança ao povo para confiar na aliança de Deus. Entenderam? Então, de certa forma, o livro de Juízes, apesar de parecer ser um livro que foi escrito ali e já saiu pronto, ele foi um livro que teve algumas edições compiladas nele, notas, e para poder trazer essa esperança na aliança do Senhor, ok? E por que eu estou dizendo isso? Exatamente por causa daquele que é o ponto central do livro de Juízes, tá? Esse pensamento é exatamente por causa da edição que foi feita para juntar Juízes, anexando ele a Josué, assim como, né, Josué foi anexado ao Deuteronômio, você vai perceber que tem vários paralelos entre Juízes e Josué, assim como tinha entre Josué e Deuteronômio. Você percebe esses paralelos, tá? Basicamente é como se o livro fosse uma consequência paralela das ações do povo de Israel no período dos Juízes, com as promessas feitas em Deuteronômio e ao povo e em Josué. É como se, por exemplo, o livro de Juízes é como se tivesse acontecendo uma consequência daquilo que eles estivessem fazendo, relacionado a como que Deus se comportou com Josué e como que Deus se comportou com Josué em Deuteronômio. Em outras palavras, vou simplificar aqui para vocês. O livro de Juízes, ele vai apresentar uma narrativa para mostrar que Deus age em consequência à forma com que eles agem com Deus. Ou seja, se você... e isso vocês vão ver que é exatamente no ponto central de relacionamento com a aliança. Se você não se relaciona com Deus através da aliança, se você é idólatra, se você peca contra o Senhor na maneira com que o Senhor exige que ele quer ser adorado, então aquelas maldições acontecem com o povo. E nós vamos ver que isso tem um problema nisso, porque o problema é mais como se fosse uma causa natural, ação e reação, sabe? E não é bem isso que o autor quer demonstrar. Depois nós vamos ver também isso no livro. O título de Juízes, também outra coisa que eu quero, antes de nós iniciarmos propriamente dito no livro, nós temos que entender que esse título Juízes, ele não significa que as pessoas que recebem o título eram necessariamente juízes mesmo. Ou seja, não é que essas pessoas tinham um desempenho judicial. Só Débora, dos juízes todos, que exercia propriamente dita a função de juíza. Na verdade, a função desses juízes era militar. Eles basicamente eram juízes no sentido de que Deus os convocava para eles destruírem as nações que estavam atormentando Israel. Então, o que significa esse juiz? Ser juiz? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu vou deixar vocês comentarem se vocês quiserem. Vocês já pararam para pensar no que significa ser juiz no livro de Juízes? Não. Porque, na verdade, não é, Larissa? Parece que, por causa de dizer que é juiz, né? Parece ter essa conotação de autoridade judicial. Mas não é bem assim. Alguém já tinha visto isso? Quer comentar, quer compartilhar? Já tinha tido deparado com isso em algum momento de estudo e tal? Ô, Thiago, eu nunca refleti e nem busquei saber o que era de fato esses juízes, especialmente. E o senso comum me parece que trata mesmo como liderança, né? É simplesmente a liderança do povo. Da mesma forma que Moisés julgava o povo, julgava as causas do povo, e aí seu sogro Jetro aconselhou ele a dividir a turma em cabeças de 100, cabeças de 50 e por aí vai. O entendimento era esse. Mas agora que você falou,
faz muito mais sentido com o texto, inclusive, entender esses juízes como juízes de Deus dos inimigos, né? Quem Sim. era a espada de Deus julgando as nações ao redor. E aí faz muito mais sentido mesmo de entender esses juízes. Aí, né, nesse contexto, todos eles aí que a gente vai ver, era simplesmente para guerrear e trazer mesmo juízo para as nações ao redor aí do povo de Israel. Pois é, e aí eles recebem esse mesmo título que Josué recebeu e que Moisés recebeu, mas o texto vai dar a entender exatamente isso, que esse título, na verdade, era um título que estava apontando para o juízo de Deus, porque esse juiz não está ligado a um sistema legal, mãe, como se fosse um sistema legal humano. Você vai lá, você se apresenta diante do juiz, o juiz, né, lê uma lei e fala, você errou nessa lei aqui, e você agora, porque você errou nessa lei, você tem essa condenação. Então, parece que é assim, mas na Bíblia não. Na Bíblia, o juiz, quando alguém que vai ser julgado se apresenta diante de juiz, por exemplo, diante de Moisés, quem Moisés consulta? Deus. Aí Deus traz o julgamento e Moisés vai lá e diz o julgamento. E assim que foi quando Jetro, o Wesley colocou muito bem lembrado, quando Jetro, né, vai lá e dá aquele conselho para Moisés, era basicamente isso, de colocar esses juízes sobre cabeça de 100, de 50, de 1000. Para quê? Para que eles levassem as causas à lei de Deus e fossem o juízo de Deus para as situações. Seja esse juízo para condenação, ou seja esse juízo para restituir alguma coisa ou tratar de maneira legal. Então, sempre, agora nós voltando ao assunto, sempre esses juízes são, na verdade, os julgamentos de Deus, né, Wesley, para a nação. E aqui, o título, ele recebe meio que um anexo de profundidade, porque agora esse povo, diferente do povo que estava no período de Josué, sabe? Que é um povo muito bom, por sinal, como eu já disse aqui várias vezes, é um povo que obedeceu a Deus de maneira ímpar na história de Israel, o povo que seguiu depois de Números, daquele metade de Números, aqueles de 20 anos para baixo, e durante Josué, foi um povo que foi ímpar, assim, eles foram muito honrados. É claro que cometeram seus erros, né? Mas, de maneira geral, eles foram um povo fiel a Deus. E o que acontece? Agora não, agora nós temos juízes, e nós vamos ver, cometendo vários e vários erros e pecados, e Deus está trabalhando nessa função judicial. É como se esses juízes, como eu disse, estivessem trazendo um julgamento severo, né? E é isso que é o tom desses juízes. Não de maneira judicial, como se eles estivessem lendo a lei e julgando as pessoas. Eles estão julgando Israel e julgando os cananeus. Ok? E isso, é claro, quer dizer que Deus está julgando o seu povo, né? E utilizando essas pessoas, como eu disse, sempre Deus está utilizando as pessoas para abençoar. Aqui, Deus está utilizando essas pessoas para julgar essas nações. Então, agora vamos para o primeiro ponto. O ponto 1, tá? Nós vamos entrar agora no livro propriamente dito. O livro começa... Larissa e Miguel, presta atenção aqui no slide. O livro começa apresentando um contexto político de Israel que passa a conquistar os povos seguintes, mas não todos, alguns permanecem. Ou seja, Josué, ele não conseguiu conquistar toda a terra prometida assim como ele deveria ter feito. E o livro começa apresentando isso. Josué morre e então eles convocam alguns líderes e vão
combatendo as nações, mas eles não combatem todas as nações. E eles não destroem todas as nações, algumas nações permanecem. E o que nós temos aqui? Aqui nós vemos um paralelo feito, nós vamos ver nesses primeiros slides, um paralelo feito entre o capítulo 1 e o capítulo 2 de Juízes, que diz respeito à maneira com que a situação de Juízes pode ser lida. Ou seja, o livro vai te apresentar no capítulo 1 e no capítulo 2, o Gabriel, a maneira com que você pode compreender o livro, ok? Então, se você ficar no capítulo 1, você vai ter uma visão de uma maneira mais humana, eu diria assim. Se você ir para o capítulo 2, você vai ter uma visão de uma maneira espiritual. E qual das duas é a certa? As duas. O livro apresenta as duas para que você faça o comparativo e veja como que Deus se relaciona. Sabe aquela grande questão que nós vamos ver aí direto falando sobre, que é responsabilidade humana e soberania de Deus? Basicamente, não é isso, mas é basicamente isso, de uma maneira mais simples. O povo vai agir no capítulo 1. As pessoas vão tratar, vão fazer, vão lutar e não vão conseguir. Então parece uma maneira humana, parece que as coisas estão acontecendo de acordo com a responsabilidade humana. Só que no capítulo 2, Deus vai e vem e fala que Deus estava tratando isso de uma outra maneira, né? Tiago. Oi. Pode falar. Tiago, só um comentário. Sim. O texto também dá a entender que eles só não conseguiram, você falou que Josué não conseguiu, né? Mas não só Josué, os outros povos também, as outras tribos não quiseram também conquistar algumas terras. Então houve uma clara desobediência também, me parece, de algumas tribos ao não eliminar alguns povos que estavam na terra. Eles conquistaram às vezes uma terra e não matava as pessoas, fazia delas escravos, ou deixava ali um pedacinho de terra no meio, né? Então, me parece que o texto também demonstra no capítulo 1 desobediência do povo também, por não cumprir o que Deus falou, que era eliminar a galera toda mesmo. E você lembra, você que já tá falando, Wesley, você lembra o que mais que eles fizeram com as nações cananeias, além de não destruir e escravizar algumas, com outras eles fizeram uma coisa pior, que foi uma aliança com elas. Alguns deles fizeram alianças. Nós não vamos ver isso em Juízes, de uma maneira, Juízes menciona isso, mas depois nós vamos ver outros profetas e em outros livros, como que Deus julga isso e fala, olha, vocês ao invés de destruir, eu julgo vocês porque vocês fizeram aliança com outras nações. Ou seja, o autor está destacando isso como uma extrema consequência ruim, né? Não, perdão, como uma atitude ruim, extremamente ruim, que traria uma consequência extremamente ruim, né? Nesse ponto 1. Pode pôr o ponto 2, por favor, Wesley. Então, vocês entenderam que o povo, nas suas ações, não conquistaram, e como Wesley bem disse aqui, de maneira, algumas vezes eles não conseguiram conquistar, e outras vezes, de maneira premeditada, eles fizeram alianças, escravizaram e fizeram comércio com as nações vizinhas. Então, no capítulo 2, o anjo do Senhor aparece e demonstra que o contexto espiritual estava da mesma forma. Eles não haviam deixado de servir aos deuses vizinhos. Portanto, o Senhor conservou seus adversários para serem por maldição do povo. Olha só que interessante, né? Você pensa que eles estão agindo no capítulo 1, né, Lohane? Estão fazendo, e aí, como nós dissemos aqui agora, eles não estão conquistando os povos, não apenas não estão conquistando, como estão escravizando alguns, e não apenas isso, eles estão fazendo ainda alianças com esses povos. Aí o que nós pensamos na nossa mente? Responsabilidade humana requer também uma consequência a isso, ou seja, eles vão sofrer
de Deus por estarem agindo assim. Só que aí no capítulo 2 nós percebemos que Deus estava fazendo isso. Deus estava os impedindo de conquistar os povos e Deus estava fazendo com que eles fizessem todas essas coisas. Por quê? O ponto no capítulo 2 é porque eles não estavam servindo somente ao Senhor. E então nós podemos agora, nós que estamos lendo o livro, nós voltamos lá em Josué e vemos o capítulo 1 de Josué, no qual Deus diz para Josué, Josué, tenha coragem tão somente de fazer o povo obedecer e servir conforme a lei de Deus ordena. Josué, seja corajoso para fazer esse povo adorar a Deus somente. Josué, seja corajoso para ler a lei para esse povo, para que esse povo adore somente a Deus. E o que o povo faz? Não adora ao Senhor, não serve ao Senhor. Isso, claramente, é uma desobediência, William, à lei de Deus. Ou seja, aquilo que nós colocamos como base para um relacionamento, não é? A base para o relacionamento com Deus na aliança é a lei do Senhor, a palavra de Deus, escrita em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Era a base para servir a Deus, para adorar a Deus. Eles abandonaram isso, certo? Certo. E serviram outros deuses. Exatamente como Josué, no final, tinha dito para não fazer. Para não fazer. Josué falou, eu e minha casa serviremos. Vocês querem servir aos deuses antigos? Sirvam. Quer servir aos novos? Sirvam. Eu e minha casa, logicamente, serviremos ao Senhor. E o que eles fizeram? Serviram outros deuses. Então, o ponto 3 do slide 1 é uma realidade triste. O povo estava distante de Deus, adorando outros deuses e fazendo o que achava mais reto. Aqui nós só queremos demonstrar que o povo era basicamente um povo cananeu, sabe? Nós temos aqui, primeiro ponto, Wesley, nós temos aqui, pós Moisés e Josué, o primeiro momento em que a Bíblia vai dizer que esse povo era idêntico aos povos que eles estavam, que Deus havia os libertado. Deus havia libertado eles de onde, Larissa? Do Egito. Para que eles não se tornassem mais egípcios. Isso. Deus tirou eles da escravidão para tirar a escravidão do coração deles. Exatamente. Da escuridão e trouxe-os para a luz. Isso, é como se Deus tivesse tirado eles da escravidão, da escuridão, e colocado eles na luz. Mas eles trouxeram a luz dentro do coração. A escuridão, perdão, isso, muito bem. Escuridão dentro dos próprios corações. Então, esse povo era cananeu. Isso que é terrível. Esse povo basicamente era um povo cananeu em suas ações. Isso que é o triste, porque Deus liberta eles, mas eles continuam escravos. Certo? Tiago. Oi. Antes de começar no próximo slide, eu tenho uma justificativa para esse povo ser cananeu. Por que esse povo, filho daquela geração tão boa que você falou, né? Aquela geração boa, das melhores que já tinha aparecido, como fiel. Mas os seus descendentes eram cananeus. Por quê? E aí em Juízes 2:10, cara, diz o seguinte: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. E aí o texto está nos dizendo o seguinte, olha, aquela geração boa, melhorzinha morreu, mas os filhos deles e netos que se levantaram eram perversos porque eles não conheciam Deus e nem as obras de Deus. E aí a gente pensa, como não? Como eles não conheciam? E aí nós estamos diante de uma clara negligência paternal e familiar.
Aquele povo que era um dos melhores, eles falharam miseravelmente em transmitir a lei para os seus filhos. Eles descumpriram claramente Deuteronômio 6, né? Ensine o seu filho no caminho, na testa, na mão, na porta, não sei aonde. Uhum. E aí eu gostaria só de aplicar um pouquinho isso para nós, porque não é o foco do livro todo, mas explica a explicação que obviamente, do ponto de vista da nossa responsabilidade. Porque Deus quis isso também, e Deus fez com que eles fossem desobedientes, com que os povos permanecessem, para julgamento também de Israel, claro. Mas do ponto de vista deles, olha que coisa péssima que os pais fizeram. E aí, aplicando isso para nós um pouco, negligência paternal. Quantos pastores a gente vê no meio reformado presbiteriano que são piedosos, que se enxerga mesmo uma vida piedosa nele, ensina bem, mas os seus filhos não são crentes. Então ele nem está cumprindo um requisito lá de Tito para ser ministro. Por quê? Às vezes o cara negligencia aquilo que o Thiago falou, que a nossa família é a igreja, e ele negligencia a própria família dele. Uhum. Então, porque esse povo não ensinou para os seus filhos quem Deus era, eles se prostituíram com outros deuses e outros povos. Uma clara falha paternal, maternal, na transmissão do conhecimento que era obrigação deles pela lei de Deus no Deuteronômio 6, Deuteronômio 11. Então, isso aplicando isso para nós, queridos, nós temos essa responsabilidade. Nós que temos filhos, que teremos filhos, né, Heloísa, se Deus quiser, Gabriel, de transmitir para os nossos filhos a fé, como em Deuteronômio 6. Porque se a gente terceirizar isso, eles se tornarão cananeus. Pois é. E o que o Wesley falou, né? Né, Heloísa? Tá aí também, né? O problema central, Heloísa, é que a ordem, como o Wesley citou no texto que ele citou de Deuteronômio, era transmitir o quê para os seus filhos? A lei, né? A lei, né? Fale desses livros, não é assim que diz lá? Fale desse livro da lei quando você estiver a cavalo, quando você estiver andando pelo caminho, quando você estiver em sua casa, quando você estiver em alguma refeição. Ou seja, aquilo que eles ignoraram, que o Wesley falou, foi ignorar, ensinar seus filhos, falar com seus filhos sobre a lei. E a lei é exatamente o livro. O livro que o Pentateuco que Deus tinha deixado através de Moisés para eles. Essa negligência, como o Wesley disse, é a negligência mais comum que existe nas famílias cristãs. Olha só, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo da minha casa. Como meio que como um exemplo geral, né? É muito fácil, quando você tem crianças, inserir nelas um conhecimento de coisas que são, como é que fala? Populares, assim. Por exemplo, desenhos, mídia. Oi? Não é? Eles aprendem muito fácil. A gente usa isso de método, por exemplo. O que eu uso muito aqui em casa é o Cantando Catecismo. Não sei se vocês já viram. Cantando Catecismo é um casal, né, no YouTube, que tem os vídeos no YouTube, que eles cantam de fato o catecismo, as perguntas do breve catecismo. E aí as crianças aqui em casa cantam muito isso. Ou seja, é um método rápido, fácil e prático. Só que aí eu acabei de falar que eu uso um método, mas aí eu prego contra o método. Por que eu prego contra o método? Pega ela aqui, querido, por favor. A questão... Desculpa, irmãos, deixa eu só colocar aqui no lugar de novo. Então eu venho e prego depois agora contra o método. Os meus meninos memorizaram, de certa forma, o catecismo, algumas perguntas do catecismo que eles assistem. Mas eu pergunto a você, William, você acha que eles entenderam
Ou eles só memorizaram? Eles só memorizaram. A questão é, o método, ele talvez produza essa repetição. Mas, por exemplo, no caso das perguntas. Mas o que vai produzir, meus irmãos, a compreensão? Vocês querem responder essa pergunta? Quem quiser responder, o que produz a compreensão de fato, ao invés de só repetição? Eu acho que é a pregação, né? Pregar para os próprios filhos, expor a palavra de Deus. Pois é, pregar seria exatamente isso. Você fazer como eu fiz no vídeo. Passar a mensagem. Os meninos, por exemplo, sabem o que é a pergunta 1. Você vai perguntar aqui a pergunta 1 do breve catecismo. Qual é o fim principal do homem? Eles sabem responder. Glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Enfim, isso parece bonito, né? Ver os meus filhos repetindo isso. Agora, o que está no coração? Como anexar isso ao coração? Porque senão, igual o Wesley falou, uma coisa é você ensinar a lei, só que não é sobre isso que o Deuteronômio quer dizer. Não é só você repetir a lei para os seus filhos, não é? É inculcar no coração. Então, como seria um método bom ou como fazer com que isso seja anexado ao coração? Sendo exemplo, praticando o que você ensina aos seus filhos, talvez praticando. Thiago, assim, eu diria, apesar de haver vários métodos, né? Eu diria que isso, na verdade, depende do Espírito Santo, é claro. Mas a Bíblia diz que é através de ouvir, né? De ouvir a palavra, lá em Romanos 10. E entra dentro daquela questão do chamar que você fala. Não é só... É ouvir no sentido real mesmo, de ouvir, entender e aplicar. E não decorar. Por exemplo, eu vejo muito em escola, isso, todos aqui já passaram por escola, né? Ensino médio, fundamental, até mesmo faculdade, que a maioria dos métodos é decorar mesmo, para poder fazer a prova e responder as questões da forma correta. Mas decorar não é, de fato, o método correto, porque se torna alguma coisa passageira. Mas quando a gente entende, compreende o assunto que está sendo tratado, a gente consegue, como você mesmo disse, fixar isso no nosso coração e fica mais resistente ao esquecimento. Muito bem. Alguém mais quer completar o que o William disse? Ou concorda com ele? Eu concordo. Você concorda, Larissa? Eu também. Eu acho que o que faltou foi a aplicação. A gente precisa de transformar, por meio da pregação, as verdades bíblicas em práticas, né? Em atos nossos, em condutas e repetições. Mas isso tudo já está incluso na pregação, né? E eu só não quero permitir que uma imagem contrária à memorização seja criada. Porque a memorização tem que existir, sim. Quando você memoriza e entende, isso é uma grande bênção. Você entende algo que você tem acesso a ele na sua mente fácil. É muito bom você conhecer a doutrina da salvação pela graça e lembrar na sua mente de versículos bíblicos que falam sobre a graça de Cristo. Então, a memorização, ela só não funciona sozinha. A memorização sozinha, ela não serve para nada, se realmente o coração não estiver voltado para isso, né? Muito bem, muito bem. O ponto, olha só, alguém que tiver com a Bíblia aberta, pode abrir, por favor, no Salmo 119, versículo 97 e ler? Salmo 119? 119, versículo 97. Posso ler? Pode ler, Larissa. A Larissa vai ler para nós. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Só esse. Só esse versículo. Quanto eu amo a tua lei,
é a minha meditação todo dia. Olha só, a Larissa certa vez me perguntou aqui, ela estava aprendendo na escola sobre evolução. Ela perguntou assim, como aprender sobre evolução? Porque eu não acredito nisso. E ela falou comigo até assim, pai, a gente veio mesmo do macaco? Ela perguntou isso para mim, né? Ela fez essa pergunta. Foi sincera. A gente veio mesmo do macaco? É óbvio que ela, aqui em casa, ela tem esse... Calma, eu vou explicar. Ela tem uma educação cristã, sabe que a gente veio do homem e da mulher. Eu perguntei isso para ela. Falei, você acredita no quê? Você acredita que a gente veio de Adão e Eva e Deus nos criou? Ela falou, sim, acredito. Mas o que ela estava tentando fazer é uma conciliação, sabe? Entre uma coisa e outra. Porque o ponto central era que ela achava que as duas coisas poderiam ser verdadeiras, né? Deus ter criado o homem e a evolução, enfim. Só que aí eu falei com ela, não, isso aí você vai aprender academicamente, para você responder as perguntas lá. Por exemplo, você vai aprender a teoria da evolução de maneira acadêmica. Como que você vai aprender isso? Você vai ver essas teorias, como o professor vai te passar, e você vai aprender a responder as questões na prova, sabe? Lá na escola. E qual que é a diferença? A diferença é que você não tem paixão por isso. Você não vai aprender isso de coração, como se fosse uma verdade. Você vai aprender isso e memorizar essas coisas apenas para ter sucesso na hora de responder as perguntas. Mas se alguém te perguntar a respeito de sua opinião sobre isso, aí já é uma coisa pessoal. Você vai ter que ter uma opinião sobre isso. E essa opinião é aquilo que, de fato, você vai expressar aquilo que, de fato, está no seu coração. Aquilo que você, de fato, ama. Esse é o ponto central do estudo bíblico. Nós estudamos a Bíblia porque amamos o Deus da Bíblia. Porque amamos a lei de Deus. Nós não memorizamos o catecismo para memorizar, para criar na nossa mente uma memorização simplesmente. O Wesley falou, é bom memorizar. E o William também trouxe as considerações. Mas o ponto central é que essas memorizações podem ser igual a Larissa estudando evolução, concordam comigo? Ela memoriza para poder se dar bem na questão, na pergunta, no final, lá na prova. Nós estudamos a Bíblia, e aqui, para atenção, Miguel, atenção. Nós ensinamos os nossos filhos não a lei de Deus, mas nós ensinamos o quê? Qual que é o resumo da lei? Amarás o Senhor teu Deus. É isso que nós ensinamos aos nossos filhos. Amar o Senhor nosso Deus. A lei serve para isso. Se a lei não te faz amar a Deus, desculpe, se esses estudos não te fizeram amar mais a Deus, eu acho que eu fiz um mau trabalho, sabe? Eu apenas dei a vocês conhecimento na cabeça de vocês. Ou não era para ele, se quem está estudando, que tem que estar aprendendo agora, não amar, porque ele tem um caminho. Então, aí a Lohane trouxe um ponto aqui interessante, que eu não sei se vocês concordam. Então, por exemplo, esse estudo aqui, se eu, depois de ensinar vocês, o Wesley ensinando também, o William, todo mundo aqui tiver um papel de professor aqui, der suas contribuições, no final gerar um coração que não ama a Deus. Isso significa o quê? Que o seu caminho não é o mesmo que o nosso, só uma correta você vai descer. Isso significa que a pessoa está caminhando em passos largos, né? Para o inferno. É isso, gente, é isso. Sim, porque para a gente poder amar Deus, tem que permitir a gente amar Ele. É o ponto central. Não somos sinergistas. Nós não criamos amor em nossos corações a Deus, meus irmãos. Eu recomendo vocês orarem para que Deus possa fazer vocês amarem a lei de Deus, amarem a Deus. Orem por isso, mas não significa que você vai produzir isso em seu coração. A salvação
ela é monergista. Só o Espírito Santo pode produzir uma fé que ama a palavra de Deus. Caso contrário, vocês vão ler esse livro vai dizer assim, como Jesus disse, né? Se você pensar, se você odiar o seu irmão, você já matou ele. Ou seja, tudo que você vai ter por esse livro, de coração você vai sentir assim, eu não consigo obedecer esse livro, não consigo estar no padrão desse livro. Você vai dizer como Lutero, né? Eu odeio esse Deus, ele quer me destruir. Tudo que eu vejo no livro demonstra que eu não sou capaz de cumprir, de obedecer. É igual um meme que eu vi esses dias para trás, né? Eu leio na Bíblia... Oi? Não, pode deixar. Eu leio... Tem um meme que eu vi há um tempo atrás que dizia assim, eu tenho visto na Bíblia a respeito de um tal de tolo, e eu me identifico muito com ele. É isso. É o que nós, de fato, somos. Quando nós lemos a Bíblia, a gente é o tolo da Bíblia. Parece que a gente é. Porque é exatamente isso. Se essa pessoa que fez esse meme, eu acho que ela entendeu muito bem aonde ela está em relação à Escritura. Então, como amar esse livro? Apenas se Deus, através do seu Espírito Santo, unicamente colocar esse amor no seu coração. Ok? Nós podemos encerrar esse ponto agora? Alguém quer comentar alguma coisa? Então, vamos para o próximo ponto, então. Vamos dar seguimento. Pode avançar aí, Larissa. Está machucando. Você avançou, Wesley? Aqui não chegou para mim. Eu vou ler aqui no meu... no meu notebook. Vamos abrir lá em Juízes 2, versículo 18 e 19. Quem abrir pode ler. Deixa o pessoal aqui ler. Deixa o pessoal participar aqui também. Juízes 2, 18 e 19. 18 e 19, eu já achei. Espera aí. Não é uma conta. Tiago, Juízes 2, 18 e 19. Sim, pode ler, por favor. Diz assim: quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os liderava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincindiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Esse, Gabriel, é um resumo, né, do ciclo que Juízes é. Juízes é um livro que ele é um ciclo, que é exatamente representado por isso que o William leu. Quando eles eram oprimidos, porque erraram, porque falharam contra o Senhor, Deus suscitava um juiz para poder livrá-los. O juiz livrava e Deus dava paz para ele durante o período, né, que o juiz agia sobre a nação. Só que o juiz morria, eles voltavam às suas más práticas. E então Deus suscitava mais uma nação para os atormentar dessas nações que ficaram, que eles não conquistaram. Deus usava elas para atormentá-los e suscitava outro juiz para poder os livrar. Esse é o resumo do livro de Juízes, sabe? Aí apresenta esse ciclo. O ponto 2 do segundo slide nós vamos começar agora a ver esse ciclo. E nós vamos passar bem rápido por esses ciclos, porque a maioria de vocês, de certa forma, já está acostumado
eu não sei, né, na verdade, você está acostumado a ler o livro de Juízes, sabe? Ele é um livro até... ele é bem desafiador, mas a maioria das pessoas que lê como histórias interessantes, assim. E a maioria dos pregadores que pregam ele, prega para poder meio que demonstrar um poder de profeta, assim, sabe? Para tentar dar um tom... Dá um toque nos pessoal. Isso, para tocar as pessoas a dizer que sobre o poder do profeta, o poder daquela pessoa, ou o poder de Deus, para dar esse tom, assim. Mas nunca o tom que o livro mesmo está dando a si mesmo, que é: esse povo só obedece quando Deus envia um juiz, só sobre a medida do juiz que estava trazendo juízo. Mas isso é um efeito curto. A teologia deles é uma teologia curta. O amor deles por Deus é um amor curto. E isso que é o ponto central que permeia o livro de Juízes. Então, inicia com um povo em idolatria. Deus se ira e castiga o povo com a Mesopotâmia. Após, Deus levanta Otiniel e usa para libertar o povo. Paz por 40 anos. Vocês estão vendo o slide aí? Esse slide que eu acabei de falar? Só eu que não estou vendo. Que coisa. Então, mas todo mundo está vendo esse slide que eu acabei de ler, né? Então, ok. Então, vamos passar para o próximo slide. Novamente, o povo é idolatria. Deus se ira e o castiga com os amalequitas. Deus levanta Eude e Sangar e os usa para libertar o povo. Paz por 80 anos. Próximo ponto. Povo é idolatria. Deus se ira e o castiga. Deus levanta Débora e Baraque e os usa para libertar o povo. Paz por 40 anos. Tem mais um personagem importante que, nesse ponto de Débora e Baraque, tem mais um personagem muito importante que aparece. Não é Jesus. Esqueci o nome da mulher agora. Na verdade, eles estavam sendo liderados por Císara, que estava os perseguindo. Mas aí uma mulher vai lá e mata esse rei, né? E liberta o povo. Então, ela faz parte, é uma personagem também que faz parte dessa história. Vamos avançar para o próximo ponto. Nós vamos encerrar aqui. Nós vamos pegar... Eu vou passar, Wesley, eu vou falar cada um desses pontos e deixar para poder falar mais semana que vem. Beleza? Nós encerramos por aqui. Mas eu vou colocar e pontuar para mostrar para vocês e encerrar de uma maneira aqui, mas semana que vem eu vou encerrar, se Deus nos permitir, né, o livro de uma maneira completa, dando o encerramento que, de fato, o livro deve ter. Mas aqui ainda há um encerramento que dá para fazer nessas histórias aqui que transmite uma ideia, né? Então, o próximo ponto. Silêncio, Lana. O próximo ponto. O povo é idolatria, Deus se ira, castiga e o castiga. Deus levanta Gideão e o usa para libertar o povo. Passa por 40 anos. Deus levanta Tola e livra Israel logo após Jair e após a morte deles, né? E depois levanta após a morte deles, né? Desses dois. Imediatamente após a morte de Gideão, desceu aqui Deixa eu voltar aqui, porque eu não estou vendo aqui no slide, eu tenho que pegar aqui no meu. No notebook. Imediatamente após a morte de Gideão, o povo em idolatria guiado pelo filho de Gideão, né, que traz uma tirania. Deus se ira e castiga o povo com o próprio Abimeleque. Deus levanta Jotão e um conflito com Gaal que resulta na morte de Abimeleque por uma mulher. Essas histórias são muito conhecidas. Povo em idolatria, Deus se ira e o castiga com os amonitas. Deus levanta Jefté e o usa para libertar o povo, paz por 6 anos. Após, julgou Isbã e depois Elon e Abdon.
que julgaram por 25 anos, e houve paz durante esses 25 anos. Povo em idolatria, Deus se ira e castiga com os filisteus. Deus levanta Sansão, que é um dos mais famosos, juntamente com Gideão, né? Deus levanta Sansão e, em meio à sua própria desobediência e autoidolatria, o usa para libertar o povo. Ele julgou por 20 anos. E aí, o próximo slide nós vamos deixar para a semana que vem. Mas o que eu queria encerrar, e nós vamos falar sobre também essas histórias semana que vem, se Deus nos permitir. O que eu queria falar sobre... O que vocês notaram, né? Apesar de eu já ter falado algumas coisas, nessas histórias, um padrão delas. Qual que é o padrão que vocês mais notaram? Idolatria e paz? Idolatria e paz. Idolatria, paz. Depois que o juiz morria, novamente, idolatria. Aí levantava outro juiz, paz. Mas aí idolatria, assim, Isso. Pode falar, Gabriel. Castigo. Castigo também, nós vemos muito isso é recorrente. Mãe, quer contribuir conosco? Tem que desmutar, tem que tirar colocar o som no microfone. A rebelião do povo, né? Sempre. Se voltando ao pecado o tempo todo. Precisando ficar debaixo do chicote para poder obedecer, né? É isso, é bom. Precisa ficar o tempo todo debaixo do chicote para obedecer. É assim. Então, vou encerrar, já passamos do tempo já, né? É assim que Deus quer que seja? Levantar um juiz, esse juiz vai lá e derrotar, e eles ter paz durante esse tempo. É assim que Deus quer que funcione as coisas? Sim, porque tudo acontece porque ele quer que aconteça, do jeito que ele quer que aconteça. Pois é, isso, muito bem. Mas... então ele quer que aconteça aquilo ali, do jeito que acontece. Então, olha só, você acha que é assim que Deus quer que sua vida pessoal funcione? Não sei. Que você seja uma pessoa inconstante dessa maneira? Pode falar. Enfim. O que está acontecendo aqui é o seguinte. As tribos de Israel, elas não conseguiram completar a conquista da terra. Alguém está com o microfone aberto? Muta para nós, por favor. As tribos de Israel não conseguiram completar a conquista da terra e sofreram as consequências desse fracasso. As consequências foi exatamente dessa maneira como Deus vai agir. Na melhor das hipóteses, a provisão dos juízes por Deus abençoava o povo temporariamente. Na melhor das hipóteses, abençoava o povo temporariamente. E a provisão de levitas por Deus também não deu ao povo uma liderança eficaz. O que está acontecendo, meus queridos? Esse povo estava precisando clamar por aquilo que nós estamos esperando durante a leitura do livro, durante os estudos do livro. O que nós estamos esperando enquanto lemos o livro? Enquanto nós estamos lendo o livro desde o começo, o que nós estamos aguardando de fato? Como nós estamos ansiosos? Pelo Jesus, né? O que aponta para... Aonde que aponta para Cristo? O Cristo, o Jesus, o prometido. Esse ciclo, ele não é a maneira que Deus... E a maneira ideal como um povo deveria se comportar em relação a Deus. Mas é um resumo de como as pessoas são. É um resumo de como as pessoas são. É um resumo de como é e como estava sendo até agora o povo de Israel. E, de certa maneira, está querendo demonstrar que esses juízes não são o Messias.
não são prometidos. As pessoas não deveriam esperar um prometido, um Messias entre esses juízes, elas deveriam esperar e confiar no próprio Deus. E não era o que estava acontecendo. Essas pessoas, esse povo de Israel, essa tribo, né, 12 tribos numa grande tribo, se comportavam mal, não confiavam em Deus, não tinham seus corações voltados para Deus. Eles, como Wesley disse aqui mais cedo, não ensinaram seus filhos a amar ao Senhor de coração. Então, o que eles tinham era um relacionamento dessa maneira. Lembra, William, eu passei para você outro dia para ler um texto, né, lá em Êxodo, que dizia exatamente isso, que Deus ia mandar um anjo, sabe? Deus prometeu isso para Moisés, mandar um anjo lá à frente do povo para poder guiá-los e fazer o que com as nações de Canaã? Destruir elas, o anjo faria isso. E é exatamente isso que parece que esse povo aqui quer. Que Deus levante, né, um Gideão, um Sansão, um Eude, um homem, para poder destruir essas nações e dar paz para eles durante um período. E é isso que parece que está acontecendo, que é exatamente o que está acontecendo nesses ciclos sem fim. Esse povo, eles não amam de fato ao Senhor. Eles estão querendo viver dessa maneira. Deus vai lá, levanta os salvos, liberta. E quem sabe, olha só, e quem sabe se os cananeus não os importunassem, né? E se os cananeus não fizessem batalha e guerra contra eles? Será que eles ficariam tristes assim com os cananeus? Será que eles ficariam aborrecidos com a presença? Se os cananeus não brigarem com a gente, tá tudo bem, sabe? Vamos conviver com eles na terra que o Senhor mandou a gente eliminar eles daqui. Nós podemos com eles, sabe? Esse é o ponto que Deus... Por isso que Deus disse que suscitaria... que o anjo disse que suscitaria essas nações para pelejar contra eles, para eles não ficarem nessa zona de conforto, entre aspas, e não amarem o Senhor. Pode falar, Wesley. Não, só um comentário. Somos todos irmãos. Eles iam pensar isso dos cananeus e falar. Somos iguais, não. né? Eles servem a Deus do jeito deles. Isso, e até anexaram, muito bem, eles até anexaram parte do culto dos cananeus ao culto deles. Ou seja, esses cananeus são até bons, eles têm umas coisas para poder ajudar a gente a ir adorar a Deus. Então, esse ecumenismo é odioso para Deus. E é por isso que esse povo sofre tanto, e eles vão sofrer tanto. Eles não estão aguardando o Messias verdadeiro, amparados na aliança por amarem a lei de Deus. Ok? Nós encerramos aqui hoje. Faça a vontade deles. Aí entra o que a Larissa falou aqui. Deus era bom, Deus é bom, enquanto Deus faz a minha vontade, sabe? Enquanto Deus vai lá, levanta o juiz e me ajuda lá. Deus é bom quando faz isso. Agora, quando vem o juízo de Deus, Deus é mau. Deus está nos destruindo. Isso não é... como é que as pessoas falam, né? Se você perceber isso na geração atual, não é mera coincidência. Não é mera coincidência. Ok, meus irmãos? Então, nós vamos estar encerrando a aula de hoje. Espero que tenha abençoado os irmãos. E se tiverem algum comentário, a gente encerra, pode mandar lá no grupo também depois, se tiver alguma pergunta, algum questionamento, a gente vai estar respondendo. Vamos encerrar então? Vamos orar? Vamos. Eu vou estar orando e a gente encerra. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa aula, agradecemos pela oportunidade do Senhor de estarmos reunidos e podermos estudar a Tua Palavra. Nós, Senhor, imploramos, e eu imploro pessoalmente, por todos aqueles que compõem-se como os meus alunos, né, que se colocam sobre
nesse momento, né, dessa forma, que o Senhor não apenas nos ensine as nossas mentes, como foi dito aqui, mas, ó Pai, desperta em nós um amor pela Tua palavra, um amor pelo Senhor e pelo Teu santo culto, pela aliança, um amor, Senhor, por Ti, de tal modo, Senhor, que esses estudos agreguem não só um conhecimento que nós podemos ou não aplicar, mas, Senhor, que esses conteúdos modifiquem a maneira com que nós vivemos, Senhor. Isso é amar ao Senhor, Pai. Amar a Ti, Senhor, é mudar a nossa maneira para a maneira com que o Senhor deseja que nós vivamos. E nós, Senhor, olhamos para a palavra, vemos, Senhor, como o Senhor deseja, e muitas vezes até ignoramos. Nós continuamos, Senhor, servindo a esse mundo de certa forma e, às vezes, servindo ao Senhor também. Ó Deus, somos muitas vezes cananeus. Ó Senhor, mas dá uma atitude em nossos corações de quem, de fato, ama o Senhor, uma atitude daqueles que amam a Ti, de tal maneira que nós possamos rejeitar, Pai, o mundo, rejeitar, Senhor, as ideias do mundo de adoração, de culto, rejeitar as músicas que o mundo tenta inserir no culto do Senhor, rejeitar as religiões e as doutrinas que são contra o Senhor, não porque nós queremos ser melhores ou porque nós achamos que temos a ortodoxia perfeita, mas porque Te amamos, Senhor, e queremos puramente Te amar e obedecer ao Senhor. Faz isso em mim, na minha família e nos meus irmãos aqui. Abençoe cada um, dê uma noite de paz e de meditação no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.